E falando em graça, nós estamos aí comemorando 505 anos da Reforma Protestante. Amanhã, dia 31 de outubro, comemoramos 505 anos da Reforma, que aconteceu em 31 de outubro de 1517. Uma data muito importante para a igreja, uma data muito importante para o protestantismo, na qual nós comemoramos essa data em que Lutero, nesse dia, que é convencionado nesse dia, ele fixa suas 95 teses. E ele é expulso da igreja de Roma, ele funda o ramo do protestantismo. E você está aqui por causa desse homem. Se não fosse esse homem iniciar esse movimento, você não estaria numa igreja protestante. Por isso, tão importante. E dos ensinos de Lutero, restaram aí os 5 solas, os 5 somentes, que a comunidade Amor e Graça adota como confissão de fé. Você tem lá somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus toda a glória. A igreja Comunidade Amor e Graça adota esses 5 pilares como 5 pilares de confissão de fé. No ano passado, se você puxar aí nas redes sociais, em outubro de 2021, nós pregamos sobre o pilar da fé, somente a fé. Puxe lá nas redes sociais que você vai achar. Esse ano nós vamos pregar sobre a graça, somente a graça. Título da mensagem, somente a graça. O nosso estatuto, a nossa confissão de fé da Amor e Graça diz assim, se você quiser depois eu te mando cópia também, está disponível para todos. Afirmamos que a salvação do princípio ao fim é a obra exclusiva de Deus, sem interferências ou méritos humanos. Negamos que o homem possa salvar-se ou manter-se salvo por seus próprios esforços. Isso está na nossa confissão de fé. Amém? O que nós queremos dizer com isso? Para que um homem seja salvo, a semente do Evangelho precisa ser plantada no coração dessa pessoa. Essa semente precisa cair numa terra boa. E se ela cair numa terra boa, ela vai regenerar essa pessoa. E se ela regenerar essa pessoa, ela será justificada. E se ela for justificada, ela será santificada. E se ela for santificada, o final dessa obra vai ser a glorificação eterna. Essa pessoa será salva eternamente. E do princípio ao fim, você nota, a salvação vem de Deus. Porque o crescimento é dele, a palavra é dele. Quem dá o crescimento é ele, quem regenera é ele. A fé vem dele, é um dom de Deus. O perdão quem dá é ele. O poder para a santificação é dele, é do Espírito Santo. A ressurreição é dele. A vida está nele e não está em nós. Compete ao homem, nascido escravo e morto espiritualmente, apenas receber de joelhos, passivamente, mediante a fé, o que a graça nos oferece. O que Deus nos oferece. Então nós vamos falar hoje desse pilar da fé cristã, a graça, somente a graça. A maravilhosa graça de Deus, concedida a pecadores que não mereciam, porque se merecessem, já não seria graça, seria dívida. Mas Deus não nos deve nada, Ele nos salva somente pela graça, mediante a fé. Amém? Graças a Deus por isso. Se você quiser abrir comigo, João 8, Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 em diante. Aliás, quem quiser confessar o pecado, quem mandou mensagem para o pastor Sema? Alguém mandou? Brincadeira, ele me ligou, tá bom? Não fui eu que liguei, tá? Ele me ligou. Falou que vocês são a melhor igreja do mundo. Todos respeitaram as férias, tá bem? Semana que vem ele está de volta. Você pode voltar a encher o saco dele. João 8, do 1 em diante. Vamos lá? Diz assim o texto. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao redor. E ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida
em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que nos diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus então: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? O texto que nós lemos está dentro de um contexto maior, no qual você vai começar a leitura lá na sua casa em João 7 e vai terminar no final de João 8. Não temos tempo de ler inteiro aqui, mas começa lá em João 7, dizendo que Jesus sai da Judeia e volta para Galileia, na sua terra natal. E ele está inclusive na presença dos seus irmãos de sangue. E ele sai da Judeia e volta para sua terra natal porque Jesus a essa altura já era uma figura controversa. Ele já não era aceito por todos, justamente porque ele havia curado aquele paralítico no sábado e tinha dado aquela confusão toda no templo. Ele diz àquele paralítico que tomasse sua maca e andasse. E vira aquela confusão toda um pouco mais atrás, João 6, João 5, você vai ver essa história. E Jesus então já é uma figura não muito aceita entre o sinédrio, não muito aceita de uma forma integral. Ele já é um mestre controverso nessa altura do campeonato. E chega o tempo então da festa dos tabernáculos e os irmãos de Jesus o incitam de uma forma maliciosa a subir à Judeia. Olha, se você quer se revelar, então suba e se revele, não fique aqui escondido na Galileia. E Jesus diz: olha, ainda não chegou minha hora, eu não vou, vão vocês. E os irmãos de Jesus vão para a festa dos tabernáculos, eles sobem a Jerusalém. Jesus fica, mas o texto diz que depois Jesus sobe em segredo, sem os irmãos saberem, e ele chega à festa em segredo. E no meio da festa, ele se dirige ao templo e começa a ensinar. E ele começa a ensinar coisas como do tipo: ele é a água viva, ele veio do Pai, ele não dá testemunho de si mesmo, e todo aquele que beber dessa água então jamais terá sede novamente. E o povo então começa a ficar maravilhado com esse ensino, outros torcem o nariz e começa a virar um grande burburinho ali entre o pessoal, começa a ter os rumores, e esses rumores chegam nos ouvidos dos sacerdotes, do sinédrio. O sinédrio então, que já queria prender Jesus desde quando ele cura o paralítico, envia os guardas para prendê-lo. Quando os guardas chegam ao templo, Jesus está ensinando, os guardas ficam de boca aberta e não conseguem prender Jesus, ficam maravilhados com o ensino dele. Eles voltam aos sacerdotes sem Jesus, e os sacerdotes perguntam: mas vocês não o trouxeram por quê? E eles respondem: nunca vimos alguém ensinar dessa forma. Estão maravilhados com o ensino de Jesus, estão espantados com o ensino daquele mestre. E os sacerdotes se irritam, perguntando se por um acaso eles foram convencidos, porque afinal de contas ninguém do sinédrio havia sido. E se a religião diz algo, então todos deveriam seguir, na visão deles. E ali surge um debate entre o sinédrio de como prenderiam Jesus, e Nicodemos intervém. O mesmo Nicodemos, provavelmente o mesmo Nicodemos que teve aquela conversa com Jesus sobre o novo nascimento. E ele diz: olha, mas é correto prendermos alguém sem ouvi-lo antes? E ele questiona esse procedimento.
E então eles desistem de prender Jesus naquele momento e todos voltam para sua casa, para suas casas. A partir daí começa a nossa leitura, dizendo que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Todos foram para casa de noite, mas Jesus foi ao Monte das Oliveiras, provavelmente orar. E na madrugada, diz o texto, Jesus volta ao templo e continua ensinando. Da mesma forma. Nesse momento, então, os fariseus mudam a estratégia para prender Jesus. Ao invés de usar a força bruta, agora eles levam a Jesus uma mulher surpreendida em adultério, com a tentativa de causar a prisão de Jesus e lançar Jesus num descrédito. O que eles estavam fazendo era colocando Jesus num dilema jurídico e num dilema teológico. Porque de fato a lei dizia que o adúltero deveria ser morto. Todavia a Judéia não era um território livre, ela não estava sob o comando de Israel. Não era a lei de Moisés que vigorava lá, era a lei romana. E sentenciar alguém à morte era competência exclusiva do prefeito romano. Isso se comprova no episódio em que Jesus é condenado. Jesus é levado ao Sinédrio, mas eles queriam a crucificação. O Sinédrio não tinha competência, não tinha poder, atribuição para condenar à morte quem quer que seja. Então eles levam a quem? A Pôncio Pilatos, o prefeito romano da Judéia. E Pilatos então condena a cruz, porque somente Roma poderia fazê-lo. Se Jesus determina o apedrejamento daquela mulher, ele se mete num problema com Roma, poderia ser preso por Roma. Se ele diz que não deveria ser apedrejada, ele se mete num problema com o Sinédrio. Ele nega a lei de Moisés e então cairia no descrédito em relação às pessoas que ele estava ensinando. E Jesus então se vê diante desse dilema. Mas o advogado era bom. O advogado sai dessa armadilha comunicando a graça. Ele sai dessa armadilha salvando aquela pecadora. E ele sai dessa armadilha sem negociar 1 milímetro sequer da lei. Porque a lei reflete o caráter de Deus. E Deus não pode negar a si mesmo. E assim como ele fez conosco, ele nos salva por pura graça, sem negociar 1 milímetro sequer da lei de Deus. Amém? Porque naquela cruz, a justiça e o amor de Deus se encontraram para sempre. Ele nos salva, mas não passa por cima da sua lei. Ele nos salva, mas não negocia o pecado. Amém? Aquele julgamento daquela mulher pode ser tomado como uma prefiguração do juízo final, naquele dia em que todos nós compareceremos diante do justo juiz. E aqueles que creem, aqueles que passaram a procuração em vida para esse advogado, ele também vai nos salvar sem negociar a sua lei. Amém? Vamos ver então aqui em 3 pontos como Jesus saiu dessa armadilha jurídica e teológica que armaram para ele. Primeiro ponto, como é que Jesus comunicou a graça de Deus no tribunal dos homens? Resposta: Jesus não fala da graça sem falar da ira de Deus. E ele não fala da ira de Deus sem falar da graça. Nós temos que ter a noção que aquilo lá era um verdadeiro tribunal. Aquilo era um julgamento. Jesus estava diante de procedimentos legais ali. Ele de fato está atuando como um advogado. E a cena é constrangedora. Jesus está ensinando no templo. Ele está ali falando sobre a própria lei. Nós estamos aqui no Antigo Testamento, nós temos que ter essa noção. Estamos debaixo da antiga aliança ainda. Jesus ainda não havia inaugurado a nova aliança. E ele está ensinando ali sobre a lei, no templo. A Bíblia que eles tinham nessa época era o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito. E Jesus está ali calmamente ensinando. E chegam os fariseus com uma mulher surpreendida em adultério. Certamente essa mulher estava chorando, certamente essa mulher estava ali temendo pela própria vida. A cena era simplesmente constrangedora. Colocaram ela em pé no meio de todos, nessa exposição. E Jesus então começa a ser pressionado a dar um parecer.
Eles já começam: Senhor, tu sabes que a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz a respeito disso? Qual é seu parecer? E Jesus continua ali a escrever algo no chão que nós não sabemos o que é. Talvez ali tentando ganhar tempo, dando aquela respirada antes de responder. E a pressão continua, eles continuam insistindo, diz o texto, até que Jesus encontra o argumento perfeito. Até que Jesus encontra o argumento mais inteligente já proclamado em qualquer tribunal da história. E ele olha para eles e diz: olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O argumento ele é inteligentíssimo, porque numa tacada só, Jesus se livra de Roma. Porque ele está dizendo: olha, eu não estou autorizando nada, nem desautorizando. Se vocês que são os juízes e as testemunhas aí não têm pecado, que atire a primeira pedra, decidam vocês. Jesus devolve a decisão para quem acusava aquela mulher de crime. Então ele se livra de ser preso por Roma, se livra do primeiro problema. Ao mesmo tempo ele se livra do sinédrio, do julgamento religioso, porque na lei ele não nega a lei. Ele não diz que uma adúltera ou um adúltero não deveria ser morto. Ele diz: olha, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele não nega a lei. E ao mesmo tempo ele livra a mulher daquela condenação. Não desqualificando a lei, mas desqualificando o tribunal. Porque ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele não está desqualificando a lei de Moisés, ele está desqualificando os juízes, que não tinham condição de prosseguir naquele julgamento. Por isso esse é o argumento em um tribunal mais inteligente da história da humanidade. Ele se livra de todas as armadilhas sem negar a lei de Deus. Perceba aqui o detalhe: Jesus obviamente sabia e não nega que a lei exigia a morte do adúltero. Mas Jesus sabia também, como um excelente conhecedor da lei, ele sabia que a lei também exigia que o juiz não tivesse participação no pecado que ele estava julgando. A testemunha, o juiz, ele deveria ser imparcial, deveria ser idôneo, ele deveria estar com a consciência limpa, e deveriam ser os primeiros a apedrejar, a executar a pena. As testemunhas que presenciaram o crime, o pecado, porque crime e pecado nessa época praticamente equivalente, eles deveriam executar a pena, e não poderiam ser culpados do pecado em si. Não é que os juízes ali tinham participado daquele adultério em si, ou de algum adultério literalmente falando, mas a semelhança do Sermão do Monte é como se Jesus estivesse dando a correta aplicação da lei. Lembra no Sermão do Monte, quando Jesus diz assim, várias vezes: vocês ouviram o que foi dito, não cometam adultério, mas eu porém vos digo, todo aquele que olhar para a mulher do seu próximo, a desejando, já cometeu adultério em seu coração. E assim Jesus faz com a lei, em vários capítulos, sobre o homicídio, que não é só matar. Se você odiar seu irmão, você já cometeu homicídio no seu coração. E Jesus vai dando a correta interpretação da lei. Então o que Jesus faz é apelar para a consciência dos juízes. E aí ficou ruim para a juizada, porque aí ele desqualifica todo mundo. É como se Jesus questionasse: olha, realmente a lei manda apedrejar, e vocês estão aqui com a motivação mais pura do mundo, não é verdade? Vocês não estão aqui de forma alguma tentando armar para o meu lado. Vocês estão aqui realmente porque vocês desejam que a lei de Moisés seja preservada. Vocês estão com uma motivação muito nobre no coração trazendo essa mulher para mim, não é verdade? Vocês são santos, vocês são anjo praticamente. E além disso, vocês nunca cometeram nenhum adultério, porque vocês nunca olharam para a mulher do outro, não é verdade? Vocês nunca se divorciaram, vocês nunca fizeram nada que a lei de Moisés fala para não fazer. Vocês não têm pecados.
Imagina que vocês querem aqui armar uma armadilha para mim, não é verdade? Vocês estão aqui realmente cumprindo a lei. Então, já que é assim, já que vocês não têm pecado nenhum, já que vocês são testemunhas 100% idôneas, já que a intenção e a motivação de vocês aqui nesse tribunal é a melhor possível, então prossigam no apedrejamento dela. Prossigam com isso. Diante de Deus, se vocês têm a consciência limpa diante de Deus. Ficou muito ruim para eles. O advogado então desqualifica não a lei de Moisés. Ele desqualifica o tribunal. Porque a palavra diz que após Jesus dizer isso, cada um abandonou as suas pedras e saíram de cena. E Jesus consegue então absolver essa mulher dos seus pecados. E depois a gente olhar um texto maravilhoso como esse, que reflete a graça de Deus, em seguida vem a questão que não quer calar. Se Jesus absolveu essa mulher culpada, porque ela foi presa em flagrante, se Jesus a absolveu sem condenação alguma, então quer dizer que Deus não julga e nem condena ninguém. E sendo assim, a igreja e nós também não podemos fazer isso na vida um dos outros, certo? Errado, né? Completamente errado. Porque se teve uma coisa que Jesus fez, foi condenar o pecado e condenar o mal. Aliás, é por isso que ele é odiado. É por isso que ele foi crucificado. É por isso que ele foi perseguido. Porque Jesus jamais deixou de expor o mal, de expor o pecado das pessoas. Jesus não estava validando o pecado daquela adúltera. Ele estava perdoando o pecado dela. Só que para abrir caminho para esse perdão, para que Deus encontrasse uma estrada para perdoar a humanidade, Deus que é santo, que nunca errou, precisava ser reparado na ofensa que recebeu. E a reparação vem na pessoa de Jesus. É por isso que nós dizemos, ele é a propiciação. É ele que torna propício o perdão dos nossos pecados. Vocês sabem que a tábua da Arca da Aliança, da qual os 2 querubins olhavam para ela, se chama propiciatório. É ali que o sumo sacerdote, uma vez por ano, aspergia sangue para o conserto do povo no dia do perdão. Jesus é aquela tábua que nos conserta diante de Deus. É a tábua sobre a qual o sangue é derramado. É a tábua na qual o perdão é sustentado. Deus precisou abrir um caminho para nos perdoar. E Jesus foi esse caminho. A ira de Deus é a justa reação de um Deus santo contra toda a impiedade. Não existe outra reação possível a não ser a ira de Deus em relação ao pecado. E essa ira de Deus, ela foi totalmente aplacada e satisfeita no sacrifício do Filho. É ali que essa ira foi aplacada. No texto que lemos, de fato, Jesus atuou como advogado dessa mulher. E de fato ela era culpada. E de fato ela foi absolvida mesmo sendo culpada. E Jesus a livrou daquele apedrejamento, com um bom argumento. Mas também é fato que o apedrejamento não foi abolido. Ele só foi adiado. Porque o apedrejamento aconteceu mais tarde. Não na pessoa da adúltera, mas na pessoa do maior ofendido com aquele adultério, o próprio Jesus. O apedrejamento daquela mulher aconteceu no Calvário. O seu apedrejamento e o meu aconteceu no Calvário. O apedrejamento só foi adiado e aconteceu na pessoa do único inocente na história. Naquela cruz se cumpriu a lei no potencial máximo, porque Jesus disse: se você estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E o único que não tinha pecado, o Deus Santo, o Deus que nunca errou, de fato atirou a primeira pedra e acertou em Jesus.
O Pai enviou o Filho como propiciação dos pecados. O Pai, na sua imensa graça, antes da fundação do mundo, sacrificou o Cordeiro em nosso favor. Por graça, não por merecimento. Jesus foi apedrejado no lugar daquela adúltera, pelo único juiz que não tinha pecado, pelo único juiz que de fato poderia julgar. Jesus impediu aquela condenação naquele momento, mas a ira de Deus foi totalmente derramada nas costas de Jesus, que tomou o cálice de Deus, o cálice amargo de Deus, até a última gota, em nosso favor. E o que isso nos diz na prática, Murilo? O que nós podemos concluir? Nós devemos comunicar a graça, como Jesus comunicava. Perceba, irmãos, que nós erramos muito quando nós evangelizamos, informando que se a pessoa aceitar a Deus, então Deus aceitará tudo. Nós costumamos evangelizar assim: olha, por causa da graça, a ira foi tragada pelo amor de Deus. Deus não está mais irado. Tinha um Deus irado no Antigo Testamento e agora tem um Deus bonzinho no Novo. Isso está completamente errado. Nós temos um Deus gracioso na Antiga Aliança e um Deus irado na Nova também. Deus não muda. Deus é tão gracioso que Ele, antes da fundação do mundo, enviou o Cordeiro para ser sacrificado em nosso favor. E no Novo Testamento, Romanos 2 diz que Deus continua irado contra toda impiedade. Nós erramos quando nós evangelizamos: olha, aceite Jesus, que Ele vai consertar o seu casamento, sua casa, a sua vida. Dê uma chance para Ele. Nós erramos quando nós pregamos a graça sem a ira de Deus. Jesus nunca fez isso. Porque se nós pregarmos a graça sem pregarmos a ira, nós vamos manter as pessoas e seus pecados sentados confortavelmente nos bancos até o dia em que serão definitivamente condenadas. E a responsabilidade será nossa por não ter falado a verdade. Nós não devemos pregar só a graça. É um evangelho manco. Jesus nunca falou da graça sem falar da ira de Deus. Só que por outro lado, se nós pregarmos somente a ira, nós incorremos no mesmo erro dos fariseus, do texto que lemos. Perceba comigo que o erro dos fariseus ali não foi expor o pecado daquela mulher, da adúltera. Porque, como já dissemos, a igreja tem a obrigação de expor o pecado. A igreja tem a obrigação de expor o mal. Jesus fez isso o tempo todo. A Bíblia nos manda expor, jogar luz no que é treva. A Bíblia nos manda dizer o que está errado. Ela determina isso. O erro deles não foi esse. O erro deles foi fazer isso com a motivação errada. Porque eles expuseram o pecado daquela mulher, não para que ela se arrependesse, mas para condenar Jesus e ela junto, num tribunal injusto. Num tribunal que nem eles suportaram o peso na consciência. No tribunal que eles não estavam limpos. Esse foi o erro dos fariseus. Se nós só pregarmos a ira, sem a graça, sem misericórdia, para o arrependimento, erraremos também. Mas a igreja acerta quando evangelizamos e pregamos a palavra, informando que a ira de Deus ainda se revela. E se revela contra toda impiedade. E ela vem do céu, ela não vem da terra. E acertamos quando dizemos que, muito embora essa ira esteja ainda sobre a cabeça da humanidade, a graça de Deus é um lugar seguro para que nós possamos nos refugiar. A graça de Deus é um lugar seguro quando há arrependimento verdadeiro. Deus não voltará atrás do seu perdão. Amém? Não se fala de graça sem se falar de ira. Não se fala de ira sem se falar de graça. É assim que nós devemos comunicar a verdade do Evangelho.
Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a quem Jesus de Nazaré ofereceu a graça de Deus no texto que lemos? Quem realmente precisa dessa graça? A resposta é que todos nós precisamos. Tanto fariseus quanto a adúltera desesperadamente precisavam e precisam da graça de Deus. Em textos como esse, nós temos que tomar o cuidado de não romantizar a adúltera e demonizar os fariseus, porque ambos estavam completamente longe da graça. Ambos não compreendiam nada a respeito da graça. Ambos estavam longe de Jesus. A mulher vivia num pecado deliberado. Ela estava cometendo adultério. Muito provavelmente isso deveria ser uma prática na vida dela, porque milagrosamente os fariseus a encontraram no exato momento que Jesus estava lá. Então já devia ser uma prática, devia ser uma mulher conhecida daquele meio. Talvez uma prostituta. E ela estava completamente longe da graça porque ela vivia nessa vida de pecado. Por outro lado, os fariseus também viviam longe da graça, não por uma vida de pecado, mas por uma obediência orgulhosa. Porque eles chegaram ao ponto de achar que a lei os salvaria, ao ponto que na verdade a lei só nos condena. A lei foi dada não como meio de salvação para o povo de Deus, ela foi dada para nos levar até Cristo. No Antigo Testamento, quando você pecava, graciosamente Deus dava o escape, que era o quê? O sacrifício do animal, que representava o sacrifício dos sacrifícios. Então quando alguém que cria no Senhor no Antigo Testamento pecava, ele se refugiava pela fé no sacrifício daquele animal que prefigurava o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Quando nós aqui na Nova Aliança pecamos, nós nos refugiamos debaixo do mesmo sacrifício de Cristo. A graça de Deus já estava lá, mas os fariseus entenderam errado essa lei. Eles acharam que por obedecerem à lei era isso que os salvava. E ao pensarem assim, já transformaram a graça em mérito. A graça já não era graça mais, porque se é pela obediência deles, então já não é por graça. E tudo que não é por graça já era uma dívida, então é como se Deus fosse devedor deles. E Deus não deve nada a ninguém, nós sabemos disso. Uma obediência orgulhosa, que os colocavam acima da adúltera, como se eles precisassem menos da graça. Mas como disse a W. Pink, grande teólogo do começo do século passado, se a salvação é pela graça, nem o pior dos pecadores está fora do alcance da misericórdia divina. Nem aqueles que obedecem de uma forma orgulhosa, os religiosos estão fora, e nem aqueles que estão pecando sem freios estão fora também. Todos nós estamos no alcance da graça e precisamos desesperadamente dela. Quando cremos, precisávamos da graça. Depois que cremos, continuamos precisando dela. A graça de Deus, ela coloca todos, debaixo do mesmo sacrifício. Ela nos torna iguais. Ela nos torna carentes do mesmo Deus, da misericórdia do mesmo Deus. Sejamos nós bons homens, moralmente corretos, respeitáveis, ou o pior deles, o pior assassino. Todos nós precisamos igualmente da graça, e é somente a graça que nos fará enxergar. Nós, principalmente nós que estamos dentro, porque somos nós que temos a tendência de sermos os fariseus do texto. Nós que temos a palavra, nós que temos a Deus, corremos mais esse risco de termos uma obediência orgulhosa e acharmos que precisamos menos da graça do que aqueles que estão pecando lá fora sem freios. Nós todos continuamos precisando da mesma graça. O que isso nos diz na prática? Quando nós formos evangelizar, quando formos comunicar a palavra, nós precisamos entender isso. Nós precisamos lembrar que quando chegarmos diante daquele que está afundado no pecado, antes de falar, nós precisamos lembrar que ainda precisamos da mesma graça que ele.
Jesus disse isso em outras palavras: antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, retire a trave que está no seu. Primeiro, para que você possa enxergar melhor. Antes de retirar o cisco que está no olho daqueles que estão lá fora, lembre-se que uma trave foi retirada do nosso. Nós continuamos precisando. Nós precisamos ser melhores juízes para o mundo, melhores testemunhas para o mundo, do que essas do texto. Nós devemos apontar o pecado, nós devemos acusar o mal, mas nós devemos ter uma consciência melhor do que aqueles juízes. A nossa justiça deve ser maior do que a dos fariseus, disse Jesus. Devemos fazê-lo pela motivação correta. Quando nós formos corrigir, nós precisamos fazê-lo com brandura, com mansidão, com misericórdia. Nós precisamos expor o pecado, não expor a pessoa. Nós não devemos colocar a pessoa no círculo, em pé, como fizeram. Nós devemos no particular dizer: olha, isso é um pecado. Você não vai terminar bem se você seguir nesse caminho. Com mansidão, trazendo a pessoa ao arrependimento e ao mesmo tempo lembrando que você precisa tanto da graça quanto ela, não se colocando numa posição maior, mas numa posição igual, porque você também foi salvo pelo mesmo sacrifício gracioso do Filho na cruz. Nós precisamos ser melhores juízes. Nós precisamos cumprir a difícil tarefa de acusar o pecado desse mundo afundado no pecado, com mansidão e com misericórdia, com a nossa consciência tranquila. Amém? Terceiro ponto, para finalizar. O que Jesus entende como resultado da graça oferecida? E a resposta é que a graça oferecida produz obrigatoriamente, a palavra é obrigatoriamente, frutos de arrependimento, porque se não produzir fruto de arrependimento e mudança de vida, a graça não foi recebida. Você repara que Jesus, depois que os acusadores saem, ele conversa com a mulher ali, e ele pergunta: onde é que estão seus acusadores, filha? Alguém te condenou? E ela fala: ninguém, Senhor. E ele diz: eu também não te condeno. O que ele fala? Vá e não peques mais. Vá e abandone a sua vida de pecado. Eu quero te convidar a olhar esse texto por um ângulo um pouco diferente do que geralmente as pessoas olham. Presta bem atenção comigo. Geralmente se olha esse texto, pelo menos boa parte das pregações que eu já vi, dos ensinos, como se esse texto fosse apenas uma advertência severa de Jesus, para que a moça se endireitasse. Algo mais ou menos assim: olha, eu te dei a graça, eu te livrei, você não foi condenada. Então agora você vá e observe o que você está fazendo. Senão, eu posso não estar lá a próxima vez que você for surpreendida. E você pode ser apedrejado, enfim. Olha, eu te dei toda a graça, mas presta bem atenção como você anda, para não perder a graça que eu te dei. Presta bem atenção no que você faz, porque senão... Então nós olhamos geralmente esse texto como uma advertência que na verdade é praticamente uma ameaça de Jesus. Mas será que Jesus... a fala de Jesus se resume a uma ameaça, a uma advertência ameaçadora, com o intuito de fazê-la obedecer pelo medo? Será que é isso que Jesus está fazendo com essa moça depois de graciosamente salvá-la? Olha, fica esperta. Será que é isso que Jesus está fazendo? Eu sinceramente penso que não. É claro que isso é uma ordem que Jesus está dando. Vai, não peques mais. Gramaticalmente está no imperativo. É uma ordem que ele está fazendo. Não tem como fugir disso. Mas não creio que seja uma ameaça. Creio que o que Jesus está fazendo é ensinando e capacitando essa mulher por meio dessa ordem que ele deu.
Jesus, quando ele diz vai, não peques mais, ele está comunicando o que é graça na essência. Porque salvação significa salvação da escravidão dos pecados. Não significa outra coisa. Vai, não peques mais. Quando nós dizemos que Deus nos salvou, nós estamos dizendo que Deus nos salvou de nós mesmos, da nossa vida de pecado, da escravidão do pecado. Em primeiro lugar, é isso que nós estamos dizendo. Se Jesus dissesse, olha, vá e viva como você quiser, ou então não dissesse nada, seria uma contradição. Porque se Jesus diz, olha, ninguém te condenou, vá e viva como você quiser, continue no seu adultério, não tem problema algum. Porque Deus é amor. Porque Deus nos ama como você é. Se você é uma adúltera, permaneça sendo uma adúltera. Não é a sua vontade? Não tem aquele papo? Se te faz feliz e não faz mal para ninguém, que mal tem? Continua, filha, no seu adultério. Continua na sua homossexualidade, que para a Bíblia é pecado. É um direito que você tem, mas para a Bíblia é pecado. Continua no seu adultério, que é um direito que você tem. Você não vai ser punido pelas autoridades, mas é um pecado, segundo a palavra de Deus. Continue na sua relação ilícita. Continue roubando. Continue fazendo tudo que você... Você já pensou se Jesus dissesse isso? Olha, não, continue na sua vida de pecado. Isso seria uma contradição. Porque se você diz que recebeu a graça, mas você continua vivendo na sua vida de pecado sem se incomodar com isso, eu te pergunto, Deus te salvou de quê? De que Deus te salvou? De nada. A graça não foi recebida, não é assim que Jesus enxergava a graça. Se a graça não transformar, se a graça não mudar, se a graça não te conformar com a palavra, não foi recebida. É qualquer outra coisa, mas não é a graça de Deus, porque você não foi salvo de nada. Por outro lado, se você recebeu a graça e se arrependeu e agora você luta contra o seu pecado, e agora você pratica o seu pecado e isso te incomoda, e você entra num conflito interior, e você luta bravamente, e apesar de cair, continua se levantando e lutando contra, aí você nasceu de novo. Porque o nascido de novo é classificado, é melhor dizendo, é observado por dois comportamentos, ou pela sua imensa paz, porque ele está em paz, ou pelo seu imenso conflito que gerou no seu interior, porque agora ele luta contra o pecado. Isso é graça. As palavras de Jesus não poderiam ser mais óbvias, porque graça concedida a pecadores vai produzir luta contra o pecado, porque ele salva pecadores de si mesmos, da sua escravidão do pecado, da lama que nós estávamos. Eu estava nessa lama também, quando Deus me tirou. Todos nós estávamos. E Deus nos transforma e nos livra das nossas próprias vontades para que nós tenhamos vida. E além de comunicar o que significa graça na essência, Jesus estava capacitando essa mulher a abandonar o pecado. Como que ele estava fazendo isso? Explico. Veja bem, quando nós lemos textos do tipo, ide e fazei discípulos, que é uma ordem também, está no imperativo também, nós não lemos textos assim e pensamos, olha, ide e fazei discípulos quer dizer, se virem para fazer discípulos. Deus não está dizendo assim, Jesus, olha, ninguém interpreta assim. Jesus dizendo, veja bem, olha, eu quero que vocês façam discípulos. Eu sou Deus e eu estou mandando vocês fazerem discípulos, e se vocês não fizerem, a coisa vai ficar feia para vocês. Olha lá, hein, se vocês não fizerem. Se virem, porque eu quero que vocês se apresentem diante de mim com discípulos. É assim que a gente interpreta texto assim? Esse texto? E de fazer discípulos? Nós não interpretamos assim. Nós interpretamos que Jesus está nos dando uma ordem, mas ao mesmo tempo Ele estará conosco enquanto fazemos discípulos. Ao mesmo tempo que Ele nos manda fazer, nós sabemos que é Ele que faz, na verdade. Que Ele nos dá todas as condições para fazer. Nós sabemos que Jesus não nos mandaria fazer se nós não pudéssemos. Então por que quando a gente olha textos como esse, vai não peques mais, a gente olha como uma ameaça?
Jesus está dizendo a mesma coisa. Vai, não peques mais, porque eu vou estar com você lutando contra o pecado. Porque agora o Espírito que habita em você pela graça vai romper com a força desse pecado em você. Agora você vai poder viver uma vida sem pecado, se você recebeu a graça. Porque a graça não é algo que nós fazemos, nós não ficamos bonitinhos por fora e agora Deus fala, agora você tem a graça. Não. A graça é dada para pecadores que não merecem. Para pecadores culpados que mereciam apedrejamento. E que têm um encontro verdadeiro com o nosso Senhor. E aí recebem o Espírito Santo. E porque recebem o Espírito Santo, recebem poder para viver uma vida longe do pecado. É isso que Jesus está dizendo. Vai, não peques mais, ele diz isso para todos nós. Vai, não peques mais porque o Espírito habita vocês. Vai, não peques mais porque agora existe poder. Romanos 8, se pelo Espírito fizerem morrer a carne, viverão. Quem vence pecado na força do braço é moralista. É pessoa de bem. Tem um monte por aí fora que não conhece Jesus. O cristão vence o pecado na força de Deus pelo Espírito Santo, por meio das armas espirituais. Se pelo Espírito, não é pela força do seu braço, é pelo Espírito, vocês fizerem morrer as obras da carne, viverão. O poder quem dá para a santificação, para a separação, é o Espírito. Não vem de nós. Jesus não está tentando produzir santidade naquela mulher por meio da ameaça, por meio do terror, por meio do medo. Olha, se você não andar na linha agora, você vai para o inferno, hein? Jesus está dizendo isso. Porque Jesus sabia muito bem que se ele aterrorizasse aquela mulher, ele poderia produzir uma obediência externa. Mas somente a graça plantada no fundo do peito, somente a certeza da sua salvação, somente a certeza do Espírito Santo habitando em nós, é que faz fluir rios de dentro para fora. Somente a certeza da graça plantada no fundo do nosso peito, no fundo do terreno do nosso coração, é que faz nós obedecermos pela motivação correta, de dentro para fora, é que nos transforma aonde nós nem sabemos quem somos. É onde transforma o interior que nem nós sabemos que existe, só Deus sabe. Não é preciso ameaçar quem compreendeu a graça. Não é preciso. Não é preciso pregar dessa forma, colocando terror no povo de Deus, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Não é preciso pregar dizendo que, olha, ande aí nessa linha, senão, porque aquele que já recebeu a graça já acha que peca demais. Você não precisa ameaçá-lo. O verdadeiro discípulo, quando ele peca, ele já acha que pecou demais. Não é porque nós estamos falando da graça que isso vai servir como desculpa para ele permanecer no seu pecado, ou então pecar ainda mais. Coisa do tipo, se Deus já me salvou, então eu vou viver do jeito que eu quero. A condenação de tais é justa, disse o apóstolo. Mas um filho de Deus verdadeiro, eu nunca vi um filho de Deus verdadeiro, um verdadeiro convertido, dizer que vai viver dessa forma por conta da graça. Ao contrário, a graça para os filhos de Deus é o combustível, é a motivação, é o que nos movimenta a querer obedecer mais, porque nós não queremos trabalhar com Deus num campo do que é certo e o que é errado, de céu e inferno mais, porque Ele já nos resgatou, e agora o que nós queremos com a obediência é fazer o nosso Pai sorrir, é agradar a Ele. É só isso que a gente quer. Minha filha me ensinou teologia essa semana. Passei uma vergonha danada com a minha filha. Filha, você tem que fazer a tarefa. Parecia que eu estava falando com esse microfone aqui. Filha, você tem que fazer porque é certo. Ela, mas por quê? Eu falei, porque é certo, é seu dever, filha, você tem que fazer. Faz. Uma coisa que nada. Chegou uma hora que o burro velho chegou para ela e falou assim, sentou ela no colo e disse, filha, você não quer deixar o pai feliz? O papai feliz? Enfim, ganhei a atenção dela.
E ela fez, sem pedir. Quando nós saímos do debate pobre, do posso ou não posso, do medo, do terror, da religião, da obediência externa, do sepulcro caiado, e nós passamos para outro nível, que é a essência, que é agradar ao Pai, é por amor ao Pai que nós obedecemos. Nossa obediência começa a entrar no eixo. Nossa obediência começa a ser feita pelo motivo correto, é pelo amor. É porque nós queremos deixar o nosso Pai feliz. É porque nós queremos vê-lo sorrir. Ministério de Música, por favor. Vamos finalizar. Pode se colocar em pé. Comunique a graça corretamente. Não fale da graça sem falar da ira. É sua responsabilidade como filho de Deus, quando for pregar a alguém, dizer que pecado é pecado e comunicar a graça de Deus. Jamais negocie a lei. Jesus estava naquela situação difícil, salvou aquela mulher sem negociar a lei. Nós devemos amar na verdade, falar a verdade. Mas quando você for falar, lembre-se que você precisa tanto da graça quanto o pior dos pecadores. Seja um bom juiz para esse mundo. Seja uma boa testemunha contra esse mundo. Seja fiel a Deus. Tenha misericórdia daqueles que estão quebrados, daqueles que estão na lama. E que a graça de Deus jamais seja usada por você como desculpa para pecar. Que ela seja usada como combustível para que você obedeça mais ainda. Que essa graça transforme todo o seu ser. Somente a graça. Repita comigo, somente a graça e mais nada. Sem méritos, sem participação humana. Somente a graça de Deus. Amém?